Olá, investidores! Como vocês estão? Eu invisto na Bolsa de Valores já tem um bom tempo e nunca usei a opção de aluguel de ações. E recentemente, 1º de julho de 2025, disponibilizei todas as minhas ações para serem alugadas e vou contar minha experiência nesse curto espaço de tempo, praticamente 2 semanas. Mas antes de tudo, vamos entender como funciona essa estratégia. O aluguel de ações é uma prática na Bolsa de Valores. Um exemplo aqui, a B3, em que o dono da ação, chamado doador, empresta suas ações para outro investidor, chamado tomador, por um período determinado. Em troca, o doador recebe uma taxa de aluguel e o tomador usa as ações emprestadas geralmente para estratégias específicas, como venda a descoberto, apostar na queda do preço da ação. No final do contrato, o tomador devolve as ações ao doador, que mantém a posse delas. Aqui na imagem mostra exatamente o que eu quero dizer. O investidor 1 empresta suas ações para o investidor 2, com uma taxa e um prazo determinado. Finalizando o prazo, esse contrato, o investidor 2 devolve as ações para o investidor 1 com uma taxa de aluguel. Pense assim, é como alugar um imóvel. Você, dono, empresta sua ação para alguém que paga um aluguel pelo uso temporário e depois te devolve a ação. Um exemplo parecido são casas de temporadas, onde você pode alugar por um mês, 2 meses ou até semanas. E você é obrigado a pagar esse aluguel no período que ficou no imóvel para o dono, que nesse caso, em ações, é o doador. E como funciona na prática? O doador tem as ações na carteira, pegando um exemplo aqui, Banco do Brasil, e decide disponibilizá-las para aluguel. A corretora, não sei qual você usa, pode ser, acredito que qualquer corretora faça isso. No meu caso, é o Inter. Intermedia o processo listando suas ações no sistema de aluguel da B3. Você define o prazo, exemplo, 30 dias, e a taxa de aluguel. Ou aceita a taxa de mercado, geralmente entre 0,5% e 5% ao ano do valor das ações. Se caso você colocar uma taxa de aluguel muito alta, vamos supor 10, 15, 20% ao ano, ou exageradamente 100%, tem grandes possibilidades das suas ações não serem alugadas, tá bom? Porque é uma taxa muito alta. No meu caso, não coloquei prazo e não coloquei também taxa de aluguel. Deixei o mercado decidir isso. E olha só, a minha primeira ação alugada foi Banco do Brasil, praticamente no mesmo dia. Disponibilizei e já foi alugada. Em seguida, Engie e depois Itaúsa. Agora vamos entender o que é o tomador. Esse investidor aluga suas ações, geralmente para vendê-las no mercado esperando que o preço caia, venda a descoberto. Ele vende as ações emprestadas, recompra mais barato depois e devolve ao doador, lucrando com a diferença. Ele paga a taxa de aluguel combinada e fornece garantias, como dinheiro ou outros ativos à B3, para assegurar a devolução das ações. E como funciona a devolução? No fim do contrato, o tomador devolve as ações ao doador. Ele é obrigado a comprar as ações independentemente do preço, se está na alta ou na baixa. Ele é obrigado a comprar as ações e devolver para o doador. Você, doador, recebe as ações de volta, mais a taxa de aluguel, que é um ganho extra. E como funciona a intermediação? A B3 e a corretora gerenciam tudo, garantindo segurança. A B3 exige garantias do tomador para cobrir eventuais riscos. Exemplo, se ele não conseguir devolver as ações para o doador. Vamos olhar os benefícios para o doador. O principal é a renda extra. Você ganha taxa de aluguel, exemplo, 2% ao ano sobre o valor das ações. Vamos supor que um investidor tem 100 ações do Banco do Brasil e consiga uma taxa de 2% ao ano, que vai gerar praticamente R$ 42,78 extra no ano, tá? É no ano esse retorno, essa rentabilidade, que dá para comprar mais 2 ações do Banco do Brasil, sem contar os dividendos e juros sobre capital próprio que o investidor recebeu nesse período. E é baixo risco. O risco é mínimo, pois a B3 exige garantias do tomador. Se ele não devolver as ações, a B3 usa as garantias para recomprá-las, protegendo você, doador. Você não perde com a variação do preço da ação, já que elas são devolvidas independentemente do valor. Temos também a flexibilidade. Você pode escolher o prazo e a taxa, ou deixar a corretora definir com base no mercado.
que foi o meu caso. Eu deixei essa opção. Pode alugar apenas parte das suas ações, mantendo o resto para outras estratégias. E o legal é a simplicidade, a facilidade desse processo. Você apenas precisa autorizar o aluguel na corretora, geralmente pelo home broker ou aplicativo. Dá uma olhada, verifica, porque o processo é muito tranquilo e praticamente no mesmo mês você já recebe o aluguel de algumas ações. Bom, sobre cuidados e riscos. Para o doador é praticamente nulo, já que a B3 garante a devolução. O único risco é se quiser vender as ações durante o contrato, o que pode exigir esperar o fim do prazo. E qual é o custo de deixar as ações alugadas? Nenhum. Mas quando você receber os aluguéis, praticamente vai ter 50% de taxa. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês entenderem. E outro ponto é sobre disponibilidade. Nem todas as ações têm demanda para o aluguel. Ações líquidas, como o Banco do Brasil, têm mais procura, que foi o meu caso. As ações do Banco do Brasil foram alugadas no mesmo dia. Aqui, por exemplo, as ações da Engie. Algumas ações minhas foram alugadas. Aqui temos a taxa que eu vou receber, 1,21%. Quantidade de ações alugada, 500 ações. Preço base, R$ 45,41. Natureza do contrato, eu sou o doador. Data de início, 2 de julho de 2025. Data de vencimento, 21 de julho de 2025. Menos de um mês, tá? Agora, olha essa taxa, 27%. Quantidade de ações alugada, 300 ações. Preço base, R$ 42,75. Data de início, 9 de julho. Data de vencimento, 18 de agosto. Olha só a diferença. Esse segundo contrato de aluguel, que provavelmente é outro investidor, então aqui temos o investidor número 1 e o investidor número 2. Esse contrato de aluguel número 2, a duração, o prazo é acima de um mês. E a taxa está alta. Eu vou ter um bom retorno com essas 300 ações alugadas. Enquanto essa daqui, a primeira opção, o aluguel 1, o retorno é baixo. E agora eu vou mostrar o contrato de aluguel do Banco do Brasil, que foi a minha primeira ação alugada. Só que reparem nessa taxa. Olha isso, 0,01%. Muito baixa. Acredito que não vou receber nem centavos aqui. Preço base, R$ 21,97. Data de início, 1º de julho. E a data de vencimento, 4 de agosto. Um mês com as ações alugadas e com esse retorno, realmente esquece. Vai ser talvez um centavo e olha lá. Bom, agora eu quero mostrar um exemplo do extrato que a corretora manda para você investidor que tem as suas ações alugadas. Esse extrato é das ações da Itaúsa. E são 3 tomadores, ou seja, 3 investidores que pegou as minhas ações. Aqui tem um contrato e o valor do contrato. A quantidade de ações alugadas e o período, tá? Então aqui tem a abertura e o vencimento. E olha só, a remuneração, 2 centavos. 2 centavos e 2 centavos. Nesse caso, não teve nenhuma taxa de 50%. Acredito que, como a remuneração é muito baixa, não teve taxas aqui. Olha só, taxa contratada, 0,06%. Todas são iguais, tá? E vou receber, valor líquido na conta, 6 centavos. Olha só que maravilha. Aluguei minhas ações da Itaúsa e vou receber 6 centavos. Mas prestem bastante atenção. A taxa contratada é muito baixa, tá vendo? Menos de 1%. No caso da Engie, provavelmente, nesse caso, vou ter um retorno melhor. Agora, olhando o extrato da Engie, que teve a taxa contratada de 1,15%. Aqui, o período, 7 de julho, e 14 de julho é o vencimento. Aqui foi a quantidade de ações e a remuneração, R$ 1,28. E aqui temos as taxas, tá vendo? Praticamente, metade são taxas. E vou receber líquido na conta 62 centavos por esse aluguel de uma semana. Uma semana apenas, hein? Vou receber esse aluguel, tá vendo? 62 centavos. Então, se você for alugar as suas ações, entenda que 50% são taxas, tá? Mas mesmo assim, é um valor interessante, tá? Um valor bacana. Por exemplo, aqui, outro caso da Engie. Recebi R$ 12, paguei as taxas, sobrou o quê? R$ 6. Ok, dá para comprar alguma ação, né? Provavelmente você vai juntando, você consegue
comprar algumas ações aí. Lembrando que esses retornos que eu estou mostrando têm apenas 12, 13 dias, 2 semanas. A minha experiência nesse curto espaço de tempo, praticamente 2 semanas, recebendo já valores de praticamente 10, 20 reais caindo na conta em 2 semanas, para mim tá ótimo. Você pega isso anual e olha aqui, não são todas as minhas ações que foram alugadas. Imagina todo o resto. Eu gostei de deixar as minhas ações disponíveis para serem alugadas. Claro que você tem que estar ciente que não vai conseguir vender caso ocorra quedas no mercado. Como eu não estou preocupado com isso, vou deixar as minhas ações alugadas e receber esses aluguéis. E vou reinvestindo junto com dividendos e juros sobre capital próprio. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Deixe o seu like, comente e compartilhe. Abraços e até a próxima!